Vamos começar a nossa aula de hoje e hoje nós vamos falar sobre os regimes totalitários, né? A gente já vem citando esses regimes aí em vários conteúdos onde a gente já foi conversando. Começamos a falar ali sobre regimes totalitários durante a Revolução Russa, depois nós falamos sobre algumas características associadas ao governo de Getúlio Vargas e hoje, enfim, vamos falar dessa afluência de regimes totalitários na década de 20 e 30, depois da Primeira Guerra Mundial, que se espalhou por toda a Europa. Primeiro vamos trabalhar aqui o conceito do que é o totalitarismo, um regime totalitário. Um regime totalitário ou totalitarismo é uma forma de governo onde é excluído totalmente a oposição política, a oposição partidária e a oposição individual. Sim, o povo não tem direito de falar ou de ir contra as ideias defendidas pelo Estado. A ordem do Estado ela é colocada acima de todas as outras ordens. Geralmente os regimes totalitários, em grande maioria na história, o regime totalitário ele foi imposto por um autocrata, fez uso da força física, né, da violência, só que antes disso, para conseguir chegar ao poder, fez uso da propaganda para convencer o povo da sua necessidade, né, para convencer o povo das suas ideias, as ideias defendidas pelo regime. A gente vai ver aí que por toda a Europa, vários regimes totalitários se implantaram com o final da Primeira Guerra Mundial, porque é uma das características ali de contexto dos regimes totalitários. Eles vão conseguir, historicamente, isso é comprovado, eles vão conseguir ser aceitos pelo povo de início, né, ser apoiados por grande parte das populações, em momentos de crise. E a gente sabe que com o final da Primeira Guerra Mundial, o que nós temos na Europa é uma crise generalizada, né? Uma crise econômica, uma crise social, uma crise cultural, principalmente aí pela moral que ficou abalada da maioria dos países, que ficou abalada com o final da Primeira Guerra Mundial. Então vamos começar a falar agora principalmente das características de um regime totalitário, ou no geral, da característica dos regimes totalitários que se desenvolveram aí pela Europa. Vocês vão perceber aí que praticamente todas as características dos regimes totalitários vão estar associadas à primeira das características citadas nessa lista que eu coloquei aqui para vocês. E se a gente for olhar, ela é a lista a característica que está relacionada exatamente ao próprio nome do movimento. O que é o totalitarismo a partir dessa característica que nós podemos ver? É um movimento antidemocrático e que concreta, né, acaba deixando concreto aí, concentrado todos os poderes totais na mão de um líder governamental. Esse líder ele podia tomar qualquer tipo de decisão ou decretar sem consultar políticos ou representantes públicos e principalmente sem consultar o povo. Se vocês forem observando aí, unipartidarismo, né, tá justamente relacionado a isso. Né? Você não ter partidos com ideais políticos diferentes significa justamente manter a sua ideia como única e soberana. E aí eu sei que nesse momento muitos de vocês podem estar pensando: poxa, Marcos, mas como é que é uma característica de um movimento, de um governo totalitário ser anticomunista, se a Rússia estava passando por um processo de transformação ali entre socialismo e comunismo quando o stalinismo foi criado? E ao mesmo tempo a gente está vendo aqui que o stalinismo é um regime totalitário. Dá um nó na cabeça da gente, né? Porém, a gente tem que entender o seguinte: existe o totalitarismo de esquerda e existe o totalitarismo de direita. A grande parte dos movimentos totalitários que nós vamos ver, os governos totalitários que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, são governos que adotaram aí uma postura de direita. Porém, existe o caso, historicamente, o caso do stalinismo, que é um movimento totalitário, foi um governo sim totalitário, porém de esquerda, com ideias de esquerda. E as características vão divergir, né? Como normalmente um governo totalitário vai ter o apoio da burguesia, né? Na grande maioria dos lugares onde esses governos totalitários se desenvolveram, a burguesia deu um apoio muito grande. Na Rússia vai acontecer diferente, né? A gente lembra aí que na Rússia, na verdade, o que Stalin fez, o que já tinha acontecido antes, mas Stalin permanece, a coletivização do trabalho, né, e a apropriação de todos os bens de produção pelo próprio Estado. Outros pontos são importantes e vão divergir também, porque enquanto os outros governos totalitários eles são mais baseados em ideais tradicionais, e nisso vai encaixar a religião, a ideia religiosa,
Na Rússia, isso não vai acontecer. A gente já viu aí, quando a gente estudou a Revolução Russa, que, na verdade, o processo totalmente inverso acontece, né? Eles procuram criar um governo onde a religião ela é colocada totalmente de fora, na verdade ela é anulada, né, nos ideais do stalinismo e de todo o processo da Revolução Civil Russa. Existem ainda outros pontos a serem destacados nas diferenças entre um governo totalitário de esquerda, como foi implantado na Rússia com o stalinismo, e os governos totalitários de direita, que foram implantados na grande maioria do território europeu. E desses pontos, o que a gente tem que destacar aqui, o que eu quero destacar para vocês aqui nesse vídeo, é justamente o fundamento ideológico. Porque enquanto no stalinismo, nesse tipo de governo totalitário de esquerda, a gente tem o destaque da fundação ideológica dentro do socialismo, nos outros pontos, como eu já falei aqui, nos outros governos, a gente vai ter o fundamento ideológico baseado nos bens tradicionais, né, nos valores tradicionais. Que valores são esses? Os étnicos, os culturais e, como eu já falei, os religiosos. Vistos esses pontos que divergem, vamos apontar aqui alguns pontos que são parecidos, né? São idênticos, tanto num governo totalitário de esquerda quanto num governo totalitário de direita. Várias características existem em comum nos dois tipos de totalitarismo, porém eu vou destacar aqui com vocês 3 principais. E a primeira delas é o culto à personalidade. Né? A imagem do ditador, de quem funda, né, de quem leva à frente as ideias do regime totalitário, ela está sempre associada. Inclusive, em algumas delas, o nome do próprio ditador é que vai simbolizar o nome do movimento. Como acontece com Salazar, que dá início ao salazarismo lá em Portugal, e Stalin, que dá início ao movimento do stalinismo na Rússia. Todos os movimentos eles vão ter líderes muito destacados. Os líderes sempre são pessoas muito famosas. E associado à imagem, esse culto da imagem do líder, existe a propaganda. A propaganda que transforma esse líder num herói do povo, né, que surgiu ali para solucionar todos os problemas que a crise está gerando para aquela região específica. O outro ponto é a total repressão aos meios opositores, né? Como eu falei para vocês, uma característica de um regime totalitário é ser um regime de um partido único. E isso vai acontecer tanto quando o ideal for de direita, quando o ideal for de esquerda. E outro ponto importante desse tipo de governo, do governo totalitário, é a censura dos meios de comunicação. Vamos então ver um quadro aqui generalizado falando um pouco sobre período, região e líder de cada um dos regimes totalitários. Considerado como o mais famoso dos regimes totalitários, o nazismo tem como líder Adolf Hitler. O movimento ali em 1932 ganhou uma força muito gigante dentro da Alemanha, apoio popular, principalmente relacionado a todos os problemas sociais que a Alemanha vinha passando. Porém, o partido nazista já existia desde 1919. A grande característica foi a perseguição que esse partido fez sobre o povo judeu. Já o stalinismo da União Soviética vai ter base aí no socialismo, foge, como a gente já falou aqui no vídeo, da base de conceito dos outros partidos dos outros governos totalitários, e começa a se desenhar aí com base na Revolução Russa, que começou ali em 1917, ainda antes do final da Primeira Guerra Mundial. Já o fascismo italiano vai ter sua base ali a partir de 1922. Um dos movimentos totalitários, um dos governos totalitários mais violentos de todo o desenvolvimento ali da década de 20 e 30. O fascismo italiano foi totalmente baseado em ideais políticos que em algum momento ali da história se transformaram em também ideais religiosos, visto que Mussolini recebeu o apoio da Igreja Católica dentro da Itália. Um movimento totalitário muito lembrado é o salazarismo, que vai acontecer em Portugal. Salazar consegue ficar no poder até por muito mais tempo que os outros regimes totalitários. O salazarismo se arrasta ali desde a década de 20, aproximadamente 1923, até a década de 70, e passa por diversas fases, desde fases um pouco mais moderadas até fases de extrema violência dentro do governo português. Já o franquismo, que vai acontecer na Espanha,
também vai durar até a década de 70, também consegue durar aí mais do que os outros movimentos totalitários da maioria dos países europeus. É por isso que Salazar e Francisco Franco, eles são tão lembrados dentro dos movimentos totalitários, porque embora não tenha ganho um alcance internacional, os dois movimentos duraram muito tempo.